para nós. A leitura de João capítulo 2, versos 1 ao 11 diz assim: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? A minha hora ainda não é chegada. Sua mãe disse aos empregados, alguma tradução, serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para purificação dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: Enchei de águas essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala o esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e, quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus milagres em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. E os seus discípulos creram nele. E você toma assento dizendo amém. Meus irmãos, o nosso tema está no telão. O grande mandamento de Maria: fazei tudo quanto ele vos disser. Repita assim após mim: o grande mandamento de Maria: fazei tudo quanto ele vos disser. Diga amém. Nós nos deparamos com um texto que é familiar, bem conhecido, João capítulo de número 2, até porque aqui a Bíblia registra o primeiro milagre operado por Cristo. Jesus estava no primórdio, Jesus estava no começo do seu ministério. Ele já havia chamado seus seguidores, os discípulos, mas eles, de uma forma contundente, eles não tinham presenciado ainda milagres de Cristo. Ou seja, Jesus estava iniciando o seu ministério. E aqui nós encontramos que havia em Caná da Galileia umas bodas. Interessante que a Bíblia não diz boda, mas bodas. Por quê? Porque era natural, dentre a tradição dos judeus, quando eles detectavam que tinha algumas famílias pobres, pais mais carentes, e que a festa tradicional de um casamento era de 7 dias, ou seja, o custeio da festa era muito alto. O que se fazia? Preparavam a família,
marcar um casamento, hoje diria um casamento comunitário. Vamos alugar só um local para festa, o local é amplo e a gente vai fazer um bolo só, vai ter uma festa só, a despesa depois a gente reparte. E assim se fazia também em Israel. Havia essa tradição, e alguns manuscritos antigos narram isso. Não fala de boda, mas de bodas. Está escrito no verso 1, né, dizendo o seguinte, você vai ver. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas. Não era uma, está no plural. Umas bodas em Caná da Galileia. Isso significa dizer que eram vários casamentos. Nesses casamentos, eles escolhiam então o mestre-sala, que era o responsável da distribuição de toda bebida e de toda comida que havia naquele casamento. E é interessante que, além dele ser responsável, ele tinha que fazer as contas certinho, porque se alguém participasse desta festa e ele não comesse a contento, a família poderia levar até na justiça. Poxa, eu fui convidado para as bodas, lá aquele casamento dos amigos me convidaram e eu não comi. E a gente sabe que hoje a gente vai num casamento, irmão, é claro que você vai para prestigiar o noivo, a noiva, mas quem não quer comer, irmão? Quem não quer beber uma Coca-Cola? As mulheres que me digam, as mulheres não saem lá se não comer um pedaço de bolo. Já está tarde, 3 horas, ainda não partiu o bolo, 3 horas da manhã, já partindo para o domingo. As mulheres querem deter os maridos para ficar para comer um pedaço de bolo. Porque a gente vai numa festa de casamento para quê? Para comer. Você leva presente, você vai prestigiar os amigos, aqueles que te convidaram, mas você vai também para comer. Irmão, e diga-se de passagem, crente cristão, olha, irmão, come mesmo, viu, irmão? Evangelho, crente, pentecostais, eles comem de verdade, tá? Eles comem de verdade. E nós encontramos então que fizeram estas bodas em Caná da Galileia, e a Bíblia diz que Maria, mãe de Jesus, está narrando o verso 1, que ela estava presente. Eu não sei se ela tinha algum tipo de parentesco com as famílias que a convidaram. Eu não sei se Maria tinha algum tipo de ligação parentesca com a noiva, com o noivo, ou os noivos desse casamento. Eu não sei, mas a Bíblia diz que Maria, mãe de Jesus, estava presente. E é aqui que eu começo a aprender algumas coisas. Maria estava presente. Mas no versículo de número 2, está escrito que Jesus foi convidado com os seus discípulos para aquele casamento. Olha o que diz o versículo de número 2. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. A primeira coisa que eu aprendo aqui, Jesus só vai onde ele é convidado. Repita assim após mim: Jesus só vai onde ele é convidado. E sabe que, particularmente falando, às vezes eu fico olhando e observando as pessoas. Elas convidam Jesus para entrar em suas casas, entra em minha casa, para resolver problemas, para abençoar muitas vezes a área financeira,
nos seus projetos no dia a dia. Elas convidam Jesus: Senhor, entra lá na minha casa, tem alguém doente lá, tem alguém necessitado, precisando de ajuda. E as pessoas buscam Jesus para entrar em suas casas quando elas têm problemas, quando elas se deparam com problemas. Mas aqui, Jesus é convidado para uma festa. E eu quero dizer para você: convida Jesus para as suas comemorações, convide Jesus para os seus triunfos. Não deixa convidar Jesus só para resolver problema, como aquele que resolve o problema, como aquele que dá alívio para a sua alma, quando a sua alma está aflita. Não, convida Jesus para as suas comemorações, para as suas conquistas. Quando você for diplomado, for condecorado, quando você pegar o canudo, o diploma, passar na universidade, quando você conquistar sua casa própria, faz um culto de ações de graça, convida a igreja: eu quero fazer um culto de ações de graça, de agradecimento a Deus, porque eu quero Jesus na minha casa. Mas tem gente que só convida Jesus, rapaz, para a guerra. Tem gente que só convida Jesus na hora que o negócio está difícil. Aí ele lembra que Jesus existe. Aí ele lembra de Jesus. Isso aqui me chama a atenção. Jesus só vai onde ele é convidado. A Bíblia diz aqui que Jesus ele foi convidado. Daí é o que eu sempre falo, que Jesus é educado. Ele não violenta a liberdade humana. Por isso que Apocalipse capítulo 3, versículo 20, quando Jesus se depara com aquela igreja que havia fechado as portas para ele, ele diz: eis que estou à porta e bato. Ora, ele é o dono da igreja, ele poderia entrar, abrir a porta e entrar, mas Jesus respeita a liberdade humana. Jesus é educado, o diabo não. Ao contrário, o diabo nem bate na porta. Ele vem, arromba a porta e entra. Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Jesus só entra, Jesus só vai onde ele é convidado. Convida Jesus para as suas comemorações. Convida Jesus para as suas festas. Ah, pastor, mas as minhas festas, porque hoje está tendo umas festas por aí, rapaz. Umas festas que às vezes você vai até em alguns casamentos, mas de repente, rapaz, começa a soar um som diferente lá, e o som que a gente chega lá e fala: vai ter louvores aqui, vai ser uma bênção. Daqui a pouco, irmão, começa o negócio a virar uma balada. Aí a noiva começa a se despir daquela roupa, daquele véu grinalda, e ela já cai na gandaia. E de repente, irmão, é bebidas alcoólicas fortíssimas, e de repente vira até confusão. As festas hoje estão assim. Antigamente não. Você ouvia louvores nas festas dos cristãos. Não tinha bebida para deixar, não. Era Coca-Cola, era refri. Comida tinha bastante. Mas hoje na festa dos crentes, irmão, eu não sei nem se é festa de crente, irmão. Porque as coisas estão assim. As coisas estão assim. Mas a primeira coisa que eu aprendi aqui: Jesus só vai onde ele é convidado. A Bíblia diz no verso 2 que também foi convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas.
A segunda coisa que eu aprendi, aqui estudando hoje esta palavra, é que surgiu naquela festa um problema. Diga assim comigo, surgiu na festa um problema. Acabou o vinho. Olha que problemão, irmão. O dono da casa poderia ser processado. Se o mestre-sala, que era responsável pela compra do vinho, ele fazia a tabelinha dele, o número de convidados, e ele tinha que pôr uma porção bem a mais da comida e da bebida, porque isso traria consequências judiciais, tanto ao mestre-sala como ao dono da casa, ou os responsáveis por aquelas bodas. E aí eu fico pensando o seguinte, irmão, eu não sei se houve excesso de convidados, ou se o mestre-sala era iniciante, porque até água que tinha que ter nas talhas lá, já não tinha mais água nas talhas. Isso aí, para o cerimonial dos judeus, isso aí era primordial. Chegar, lavar as mãos, lavar os pés, tinha convidado que vinham de longe. Até a água nas talhas não tinha mais. Parece que houve um excesso de convidados. Ou o mestre-sala não planejou bem aquelas bodas. Talvez porque eram várias bodas, ele não planejou bem. E aí, o que aconteceu? A Bíblia diz no versículo de número 3, e faltando o vinho. Ou seja, surgiu um problema naquela festa. E é interessante, principalmente a nossa geração hoje. Porque quando surge um problema, se surge um problema na família, no casal, sabe o que eles fazem? Vamos se desquitar, vamos divorciar. Ao invés do casal sentar, um CD daqui, outro CD de lá, e vamos conversar, dialogar, vamos conversar e acertar aquela situação, eles querem resolver como? Se separar, se divorciar. Não, vamos separar. Não é assim. Às vezes até entre nós na igreja, quando surge um problema na igreja com alguém, ou relacionado a alguém, ou alguém entristece, ele diz, não, eu vou mudar de igreja. Ao invés dele ficar, porque se o problema está ali, vamos ajudar o pastor, vamos se unir ao pastor para resolver o problema, para resolver a situação. Mas a melhor coisa que a pessoa quer fazer é isso, vou mudar de igreja. Ela achando que aonde ela vai, ela não vai ter problema. E quem corre do urso, encontra com o leão. Você não tem que fugir dos problemas. Você tem que aprender a enfrentar os problemas. Surgiu um problema naquela festa. Vamos acabar então com a festa? Não. Vamos tentar resolver a situação. Jesus está nos dando uma lição aqui. Acabou o vinho. E o vinho, segundo a Bíblia, é o que promovia alegria no coração das pessoas. É como diz lá em Provérbio, que o vinho é que alegra o coração do homem. O vinho. Acabou o vinho, estava ali detectado o problema. Mas e agora? Vamos enfrentar o problema. É como você tem um problema dentro da sua casa. Você vai largar a família, você vai sair de casa, você tem um problema no seu trabalho, você vai abandonar o trabalho só porque está se deparando com esse problema? Não, você vai fazer de tudo para resolver
esse teu problema. Assim também é na igreja, irmão. Se tem um problema, surgiu uma dificuldade, seja no departamento de jovens, seja no departamento de oração, seja na liderança, não vamos se unir. Eu vou unir ao meu pastor e a gente vai pôr o joelho no chão, nós vamos aconselhar, nós vamos ajudar essas pessoas. Nós não vamos mudar de igreja, não. Isso não vai resolver a situação. Até porque a Bíblia diz, no Salmo 37, o versículo de número 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então você vai fazer o quê? Você vai resolver o seu problema. Então, a Bíblia diz aqui que houve um problema naquela festa. Surgiu um problema, a falta do vinho. Acabou o vinho. Eu não sei se era esse o primeiro dia, segundo dia do 7, terceiro, quarto ou quinto, eu não sei. A Bíblia não mostra nitidamente qual foi o dia do 7 que acabou o vinho. Mas a Bíblia diz, acabou o vinho. Você já pensou o mestre-sala notificando aos convidados, olha gente, nós nos perdemos no planejamento, nos perdemos, e olha, a festa acabou para vocês. Eles poderiam ir para a justiça. Era a tradição de Israel. Era a tradição dos judeus. E eles ganhariam ali no fórum. Porque não poderia jamais acontecer isso. Ou seja, eles tinham ali um big problema para resolver. Mas, irmão, problema não é para a gente fugir dele. Problema é para a gente enfrentar cara a cara. Você lembra de Davi quando foi levar comida para os seus irmãos? Tinha lá um big problema. Qual era o problema? O gigante Golias, 3 metros de altura, afrontando o exército de Israel. Saul, os seus homens estavam tremendo as canelas, as pernas de medo. Os irmãos de Davi estavam por ali, todos medrosos. O Davizinho chega, cheio de fé, cheio do Espírito Santo, e ele faz toda a diferença. Quem é esse incircunciso fariseu ou filisteu? Quem é esse incircunciso filisteu que está afrontando o exército do Deus vivo? E ele vai no nome do Senhor e ele derruba aquele gigante. Por quê? Problema é para ser enfrentado. Pastor, mas eu não consigo. Se encha do Espírito Santo. Não deixa acabar o vinho do Espírito Santo, porque em Efésios 5:18 está escrito: não embriagueis com vinho em que há contendas, mas enchei-vos do Espírito. Acabou o vinho. Sabe que, espiritualmente falando, tem muitos cristãos que já não tem mais o vinho do Espírito, aleluia, já não se embriaga mais com a ação gloriosa do Espírito Santo de Deus em suas vidas. Sabe por que a razão de muitos crentes hoje estarem mornos na fé? No formalismo evangélico. Sabe por que muitos cristãos estão frios na fé, desvanecidos espiritualmente? É porque deixou faltar o vinho do Espírito. Aleluia. E não pode faltar o vinho do Espírito. Olha, porque o vinho do Espírito, ele traz alegria nos nossos corações. Não embriagueis com vinho em que há contendas, mas enchei-vos do Espírito. Eu pergunto para você, você está cheio do Espírito? Você, jovem, está cheio do Espírito? Está cheio do Espírito? Porque se tiver cheio do Espírito, você vai subir. O jovem pregou aí que talvez uns 6 só vai subir. Eu falei, misericórdia.
Aí o Carlos, eu e a minha esposa, eu creio que nós vamos subir. Aí o Carlos fez as contas, eu e a esposa, Graça também, 4. Eu falei, só tem lugar mais para a mãe do jovem. Isso já deu 6. Mãe, é o perigo, irmão. Eu não posso dizer que só 6 vai subir, irmão. Mas eu tenho certeza que aqueles que têm o vinho do Espírito, aqueles que estão... Você vai subir também, né? Opa, alguém já está ficando aí para fora. Tomara que não seja você, mas fique firme. É claro, irmão, é uma forma de expressão, tá? Que ele usou, né? Uma forma de expressão. É claro que vai subir mais do que 6. É claro que vai subir mais do que 10. É claro que vai subir. Eu espero que toda a igreja vai subir. Só que você não pode deixar faltar o vinho do Espírito. Não pode. Então, surgiu um problema naquela festa. Tente resolver os problemas. Tenta enfrentar o leão. Tá? Porque se você não enfrentar o leão de hoje, tem gente que diz, hoje eu matei um leão. Tem que matar mesmo, porque se você não matar um leão, de hoje, amanhã são 2. Depois amanhã 3. Daqui a pouco tem uma jaula inteira de leões para você matar. Aí é mais difícil. Então mate o leão de hoje. Enfrente os seus problemas cara a cara. Traga o seu problema, apresente ele para Deus e diz, olha, problema, está vendo aí o tamanho do meu Deus? Ele vai resolver se você fizer o que diz a Bíblia. A terceira coisa que Deus me mostrou aqui é que Maria levou o problema a Jesus. Olha a parte B do verso 3. Diz assim, o verso 3, a sua primeira parte diz que, e faltando vinho, ou seja, surgiu um problema na festa. Mas na continuidade diz, a mãe de Jesus disse-lhe, não tem vinho. O que Maria fez? Maria levou, e ela está nos ensinando que nós devemos levar os nossos problemas a Jesus. Você tem levado os seus problemas a Jesus? Ou você tem contado para toda a vizinhança lá no seu bairro? Porque tem gente, irmão, que já desde manhã, a vizinha está varrendo a rua lá fora, e ela sai no portão, toda triste, deprimida, não orou, não dormiu, mas também não orou à noite, tá? Porque se orar, o bicho foge. Se orar, a dor de cabeça desaparece. Se orar, o problema vai embora. Não orou. Aí vê a vizinha lá, e aí, ao invés de evangelizar a vizinha, começa a contar os problemas para a vizinha. Aí a vizinha que está pensando em ser crente, vai dizer, poxa, semana agora eu estava pensando de fazer uma visita e me converter lá na igreja. Mas se o negócio está tão preto assim lá, rapaz, e o que eu vou fazer lá? Olha aqui, a minha vizinha que é evangélica, que é crente, está pior do que eu. Que exemplo de cristão ou de cristã você vai dar para os seus vizinhos? Então, ao invés de contar os seus problemas para as pessoas, ao invés de levar os seus problemas para as pessoas, conte os seus problemas a Jesus. Faça como Maria. Maria poderia ter procurado os pais dos noivos e das noivas, sim ou não? Ela poderia ter procurado o mestre-sala, sim ou não? Mas ela deu uma olhada assim, desconfiada como mulher é, e diz, não, só tem um que pode resolver esse problema. E ele saiu das minhas entranhas. Só tem um que pode resolver esse problema. E Maria, então, leva o problema a quem? A Jesus. Olha para cá, irmão. Quando você se deparar com um problema, com agruras da vida, com dificuldades, leva os teus problemas a Jesus. Vai orar,
Faz como diz o Salmo 91, verso 15. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. Leva os teus problemas a Deus. Faz como diz o Salmo 50, o verso 15. E invoca-me no dia da angústia, também eu te livrarei e tu me glorificarás. Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, firmes, que você não sabe, mas eu vou fazer, eu vou realizar na sua vida. Irmã, irmão, leva o teu problema a Jesus. O que Maria fez? Ela levou o problema a Jesus. Terceira coisa que eu aprendo aqui: leva o problema até a pessoa certa. Não adianta você contar o seu problema para o teu irmão. Tem hora que teu irmão não vai poder fazer nada. Tem hora que o teu pastor não vai poder fazer nada. Agora, o teu Deus, que te vê secretamente, se você entrar no seu quarto, fechar a tua porta e dobrar os seus joelhos e levantar os olhos ao céu e dizer: Pai, eu estou aqui, não estou aguentando mais tanta aflição, tanto problema. Pai, dá um jeito nesta situação. Deus vai bradar favorosamente na sua vida. Ele vai bradar, Ele vai te abençoar. Então leva o teu problema a Jesus. A quarta coisa, estudando esse texto que eu aprendi, e eu já preguei outras mensagens aqui, mas sempre Deus nos dá algo novo. A quarta coisa: não é chegada a minha hora. Está no versículo de número 4. E disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. O que eu aprendo aqui? É que tem o momento certo de Deus fazer o milagre. Tem o momento certo para todas as realizações que Deus operará na minha e na tua vida. Por isso que Eclesiastes capítulo 3, o verso 1 diz que para todas as coisas, eu disse o que? Para todas as coisas, há um tempo determinado por Deus. Por isso que Jesus disse para sua mãe Maria: mulher, o que tenho eu contigo? A minha hora não é agora. A minha hora não é chegada. Não é chegada a minha hora. E às vezes hoje nós queremos tudo no nosso tempo. Sim ou não? A gente quer que Deus faz tudo no nosso tempo. O jovem então, quando quer se casar, tem que ser no tempo. Eu quero assim, assim, assim. Às vezes não é para você Deus tem coisa melhor para te oferecer, para te dar. Mas na teimosia, às vezes você pega algo ruim. Quando Deus tem para você o melhor, você pega na teimosia dos jovens. Eu quero namorar este e tal, eu quero namorar este. O camarada não é crente. E não adianta, Deus não vai abençoar um jugo desigual. O que é jugo desigual? Você, jovem, é luz. O outro lá, que não é cristão, é trevas. Esse casamento não terá proveito. Deus não vai abençoar. Paulo diz: que sociedade tem a luz com as trevas? O templo de Deus com o templo dos ídolos. Espere no Senhor. Sabe por quê? Porque Deus tem o melhor para você. Jesus disse para sua própria mãe: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Ou seja, quando chegar a hora do milagre, irmão, o milagre vai acontecer. O que aconteceu em João 11?
amigo de Jesus, Lázaro, estava doente. E acabou vindo ao óbito, morreu. 4 dias depois, quando todos pensavam, já tinha até sepultado Lázaro. Quando todos pensavam que não tinha mais jeito, que aquele problema foi vencido. E agora, todo mundo para suas casas. Quem chegou na aldeia? Jesus. Jesus. E ele chegou para resolver o problema. E ele diz, tirai a pedra. Aí Marta, irmã do defunto, disse, Senhor, mas já está cheirando mal. Ele disse, pode tirar a pedra, porque se vocês crerem, vocês vão ver o milagre acontecendo. E o milagre aconteceu. Então espere o momento, irmão. Tem gente que na teimosia, Deus diz, não é agora. Eu não vou fazer isso porque não é agora. E você fica teimando. Crente teimosos. Espere o momento de Deus. Espere. Por isso que a Bíblia diz, viste um homem precipitado? Viste um homem precipitado? Até os tolos são melhores do que ele. Um homem precipitado, um jovem precipitado, que não aceita o conselho do pai, que não aceita o conselho da mãe, que não atende o conselho do pastor. Espere, é jugo desigual, Deus tem o melhor para você. Mas na teimosia ele vai e às vezes até apronta. Quando não se casa, ele apronta. E aí a coisa fica mais feia. Aí não tem nem bodas, não tem festa, não tem nada. Só tem uma criança no colo de 2 adolescentes, sem trabalho, porque precipitar, nem trabalho tem. E aí pronto, o big problema está no lar. Diga para o teu irmão, espere o tempo de Deus chegar. Espere, tá? Deus trabalha no tempo. Por isso que a Bíblia diz, Isaías 64:4, está escrito que desde a antiguidade não se viu, e nem com os ouvidos se ouviu, não se percebeu um Deus além desse Deus, além de ti, que trabalhe para aqueles que são precipitados? Não, para aqueles que nele espera. Espera o tempo de Deus chegar, jovem. Espera, igreja, o tempo de Deus chegar. A 4ª coisa que eu aprendo aqui, nós temos que esperar o tempo de Deus. A 5ª coisa, eu estou terminando, a 5ª. E aqui consiste o tema da mensagem. Diga assim comigo, fazei tudo quanto ele vos disser. Aqui está o grande mandamento de Maria. E esse é para obedecer mesmo. Aqui está o grande mandamento de Maria. Fazei tudo quanto ele vos disser. Quando Jesus disse para Maria, mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Maria logo entendeu. E aí chega aos serventes, está escrito aqui no versículo de número 5. E sua mãe disse aos serventes, ou aos empregados, fazei tudo quanto ele vos disser. Quer ter êxito na sua vida? Quer viver dias bons, maravilhosos? Faça tudo o que Jesus disser. Faça tudo o que Jesus disser. Faça isso para Jesus. Fazei tudo o que ele vos disser. Por que hoje as pessoas têm problema? Porque não quer fazer o que diz a Bíblia. Porque hoje as pessoas confrontam com problemas e não conseguem resolver, não conseguem solucionar. Porque elas não querem fazer o que a Bíblia manda. A ordem, o mandamento de Maria foi esse: fazei tudo o que ele vos disser.
Aí dá um cutucão santo no seu irmão aí e diga para ele: está fazendo tudo, meu irmão? Está fazendo tudo aquilo que Jesus manda fazer? Está fazendo, está orando, está esperando, está consagrando, está buscando, está vindo nos cultos, está fazendo tudo o que Jesus mandou fazer? Eu queria aqui uma meia hora só para falar desse tema. Fazei tudo quanto ele vos disser. Isso é o quinto. A sexta coisa que eu aprendi aqui: Jesus vai usar os meios que estão disponíveis ali naquela festa. O que Jesus vai fazer? Ele vai usar os meios disponíveis que estão naquela festa. Olha o verso 6. Estavam ali. Estavam ali. Jesus vai usar os meios disponíveis que estavam na festa. E estavam ali postas 6 talhas de pedra. Tá? E diz assim: para purificações, ou para as purificações dos judeus. E cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Metretas é o tipo de um cântaro, mais ou menos comporta 40 litros. Se cabia em cada talhas daquela de pedra 3 metretas, de 2 a 3 metretas, equivale a dizer que cada talhas daquela cabia aproximadamente ou exatamente 120 litros de água. Quantas talhas eram? 6. Ou seja, fazendo as contas, nós vamos ver que cabia ali naquelas talhas 720 litros de água. O que me chama a atenção, que elas estavam vazias, e não podia, porque no cerimonial era uma tradição que se chegasse mais um convidado ali, ia lavar os pés e as mãos aonde? Ia se purificar. Isso era uma tradição em qualquer ritual, qualquer festa ali judaica. Até a água, parece que o responsável lá, o mestre-sala, estava iniciando, tá, a sua jornada. Estava mais perdido do que barriga verde em terra estranha. Estava perdido. Mas o que me chama a atenção é que Jesus usa os meios disponíveis. Ele usou os meios disponíveis. Exatamente aquelas 6 talhas estavam vazias. O que Jesus faz? O que Jesus faz? Ele dá trabalho ao servente, aos empregados. Ou seja, os serviçais da festa, o que eles vão fazer? Eles vão buscar a água. Diz o verso de número 7, e disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. Pôs todo mundo para trabalhar. Gente, culto é trabalho. Culto é você entrar como serviçal. Você não vai entrar aqui no culto para ser servido. Você vai entrar no culto para servir. Se precisar você ficar lá na porta, você fica. Se precisar limpar uma água lá atrás que caiu, você vai pegar a vassoura, o rodinho, e você vai limpar. Se precisar trazer um copo de água para o pregador, você vai trazer. Se precisar ajudar uma criança que está fazendo muito barulho, você é um varão, mas você pode ir ajudar. Você é uma varoa, você vai ajudar. Culto é serviçal. Jesus pega e coloca aqueles homens para trabalhar. Ele diz: enchei de água essas 6 talhas. Você já pensou buscar 720 litros de água? Pegando cada metreta de 40 litros e ali vindo e enchendo. Eles tiveram um trabalho, porque culto, irmão, é trabalho. Tem gente que sai daqui e às vezes não recebe nada,
Porque não trouxe adoração para apresentar no seu sacrifício, não trouxe um coração quebrantado e contrito, não trouxe nada. E culto é trabalho, é prestação de serviços a Deus, é o fruto dos lábios daqueles que confessam o seu nome. Aprenda isso. A oitava coisa que eu aprendo aqui: não fique, ou seja, não fique com a benção para você só. Diga assim: não fique com a benção para você só. No verso 7 diz que eles encheram de água aquelas talhas. Eles encheram de água. Interessante. Não diz que Jesus impôs as mãos e orou sobre as talhas. Está escrito que ele fez isso? Não está. Jesus apenas dá uma ordem. No verso 8, Jesus diz: e disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. Não diz que ele orou pela água, para ser transformada a água em vinho. Tão somente ele deu uma ordem. Ele falou: agora tira da água e das talhas e leva primeiro para o mestre sala. É aí que o milagre acontece. É aí que o milagre acontece. Primeiro, quando você está disponível, porque Jesus usou ali aquilo que estava disponível. Jesus usa os meios disponíveis da festa. Eu até me lembro quando aquela mulher, o profeta pergunta para ela: o que você tem em casa? Ela diz: eu só tenho um pouquinho. Então eu vou usar esse meio que você tem. É pouquinho, mas vai gerar um milagre. Aleluia. Aquele jovem que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Já pensou o campo que dá para entrar essa pregação? Aí alimentou 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Era o meio disponível para Jesus usar. E quando Jesus usou esse meio, aí as talhas cheias de água, ele manda tirar da água e levar ao mestre-sala. E a Bíblia diz que os serventes obedeceram, eles a levaram. E a nona coisa que eu aprendo aqui, irmão, a oitava é que você não deve ficar com a bênção para si só. Está no verso 8. E disse: tiraram a água e levaram ao mestre-sala. Por que você não quer a partilha? Você não quer repartir com as pessoas um pouco daquilo que Deus tem te dado, às vezes até em abundância? Você não quer partilhar? Você não quer ajudar? Tem gente que a gente pede 1 quilo de alimento aqui, ele tem dificuldade. Fala da necessidade de ser um dizimista na obra, na casa de Deus, ele não tem sensibilidade. Meu irmão, isso é bom para você. Quanto mais você vai partilhar, mais vai sobrar para você, mais você terá. A Bíblia diz que quando tiraram a água das talhas e levaram ao mestre-sala, quando o mestre-sala prova da água que agora já feita em vinho, houve a transformação. Olha o que aconteceu. Versos de número 9 e 10. O vinho de Deus sempre é o melhor. Diz assim: e logo que o mestre-sala provou a água. Ele provou o quê? A água. Mas feita ou transformada em vinho, não sabendo de onde viera, bem que sabia os empregados que tinham tirado a água, chamou ele, o mestre-sala, chamou o esposo, e ele faz a seguinte pergunta, ou a seguinte declaração, verso 10, e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já
bebeu bastante, ou bebido, já tem bebido bem, então apresenta o vinho inferior. Porque aí, irmão, você põe a Coca-Cola no começo, a pessoa já tem jeito, você colocar lá uma tubaína, vai do mesmo jeito, a pessoa nem enxerga. E assim é bebida também. Coloca o vinho bom lá, as pessoas já estão meio embriagadas, aí vem com o vinho inferior, elas nem vão perceber. Esse foi o dizer do mestre Sala. Mas ele, surpreendido, por quê? Porque ele era o primeiro a experimentar do vinho. E quando ele bebeu daquele vinho, a água transformada em vinho, ele se surpreendeu. Ele diz, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Ora, era ele que tinha que ter comprado o vinho bom. Não sei se ele pegou um pouco da grana da festa, irmão, porque é ele responsável. O vinho não poderia ter acabado, mas acabou. E aí ele diz, olha, o bom vinho tu guardaste até agora. Então o que eu vejo aqui? Que o vinho de Deus, irmão, sempre é o melhor. Aleluia. Por isso que a Bíblia diz, o melhor não é o começo e nem o meio. O melhor é o fim. Melhor é o fim de todas as coisas do que o começo delas. E quando o mestre Sala provou do vinho, ele vai rapidamente até o dono da festa. Ele diz, não, tu guardaste o vinho bom aí, tu foi esperto. Nada disso havia acontecido. É porque o milagre chegou naquela festa. O milagre chegou naquelas bodas. Sabe por quê? Porque o melhor vinho vem de Deus. Jovem, o melhor namorado para você não é o mundo quem dá. O melhor namorado para você vem de Deus. Irmã, o melhor casamento para você vem de Deus. Então é melhor você continuar sozinha, solteira, do que arrumar um tranqueira aí fora. Se você tem fé, espere em Deus, porque Deus tem o melhor para nós. O melhor vinho só Deus tem para nos dar. E eu finalizo agora. Uma atitude de Maria trouxe glória naquela festa. O verso 11 está escrito bem assim: Jesus principiou assim os seus milagres em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. Ou seja, uma atitude de Maria fez com que a glória de Cristo se manifestasse naquele lugar. Fica em pé. Qual é o grande mandamento de Maria? Para mim e para você: fazei tudo quanto Ele vos disser. Se Ele está te mandando orar, ore mesmo. Se está mandando você consagrar, consagre a sua vida. Pare de comer um pouco, meu irmão. Se Ele está mandando você congregar mais, congregue mais. Ele vai abastecer você de lindas mensagens, de mensagens do céu. Deus vai te usar. O grande mandamento de Maria: fazei tudo quanto Ele vos disser. Nós vamos louvar a Deus. E você curve a sua cabeça. E você tem a oportunidade de refletir nesta mensagem e de entregar hoje os seus problemas e a sua vida ao Senhor Jesus. Ore ao Senhor, cante,